Estamos em guerra, isso é inevitável. Seja uma guerra ideológica, uma guerra cultural, política, física, com bomba. Então a questão não é estar fora da guerra, porque você está inserido nela. De que lado eu estou na guerra? E eu fiquei pensando assim, enquanto o Clécio estava contando a história dele, como seria a experiência de eu ser um jornalista de mim mesmo? Eu cobrir a minha reação diante dessas situações. Porque a gente cobre muito na terceira pessoa do singular e do plural, né? Eu quero ver como eles vivem, como ele reage e eu. Então, quando ele falou, por exemplo, aí, a questão lá dos muçulmanos, a gente tem os bons exemplos de todos os lados. Você tem muçulmanos como esse que o atenderam bem, mas você tem também muçulmanos que querem odiar em nome de Alá. Com certeza. Alguns loucos chegaram lá de destruir o World Trade Center, Sim. né? Na igreja, fez aniversário dois dias atrás. Exatamente. É verdade, agora. Nas igrejas, realmente, tem algumas situações que é exatamente o que ele descreveu. Uma vez, um autor chamado Philip Yancey, ele descreveu uma situação que ele, conversando com uma prostituta, ela falou o seguinte: eu não vou para a igreja porque é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço dentro de uma igreja. Olha isso, né? Cara, olha isso. Então tem isso também. Só que uma pergunta honesta que a gente tem que fazer, eu sou religioso, você também é evangélico, se 90% da igreja que eu frequento fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Se 90% do Brasil fosse Rodrigo Silva, Cléster Cavalcante, Igor... Se fosse eu, tava ferrado. Não, mas aí a gente tem que fazer essa pergunta. Mas essa pergunta, ela ia virar um caos mesmo. Para um cara que não está disposto a admitir os próprios erros, para um cara que não está disposto a fazer sua autocrítica, ela é uma pergunta que ela sempre vai ter resposta sim, e até melhor. Exatamente. Mas não, na verdade não. Sabe por quê? O camarada pode até mentir e falar, não, está melhor sim. Mas ele sabe que ele está mentindo para si mesmo. Então, quando eu coloquei essa pergunta aqui, eu não a peguei no sentido de político da palavra, de eu maquiado, dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Eu estou falando aquela pergunta lá do fundo da alma, aquela pergunta quando você está com um travesseiro na mão. Sabe? O que eu estou fazendo pelo meu semelhante? Então, enquanto o Clécio estava falando tudo isso, eu estava pensando aqui, né? Ele perguntou, se o muçulmano entrar na igreja, qual vai ser a reação da igreja com o muçulmano? Eu perguntei assim, qual seria a reação do Rodrigo com o muçulmano? Né? Porque estavam dois irmãos na igreja lá brigando por causa de político, um Bolsonaro, o outro Lula, não sei como é que foi a questão, eu ouvi essa história. Tá, e se eu estivesse lá, se eu fosse a pessoa que tenho preferência pelo candidato A e estou vendo o candidato B, né? E se eu fosse o provocado? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa leitura na primeira pessoa do singular, até nesse momento tenso que o Brasil se enfrenta, porque é muito fácil, a gente sempre escreve os problemas na terceira pessoa do singular ou plural. Por que o trânsito em São Paulo está caótico? O paulista não sabe dirigir. Né? Por que tem um problema na política? Porque o povo não sabe votar. Mas quem é povo? É sempre outro, quem né? é sempre o outro, né? Então, eu até agradeço essa experiência do Clécio. Eu queria que vocês ouvissem essa experiência aqui. Por isso que eu até pedi para ele estar aqui. E eu estava fazendo essa reflexão aqui, Igor, sincero, e que eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a gente a fazer. E se fosse eu? Né? Como é que eu faria? Se eu estivesse lá na frente? Porque vai ter um dia, eu acredito nisso na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o rei vai voltar. E ele vai dizer, não na terceira pessoa, mas ele vai dizer na segunda. Né? Ele vai falar para alguns e falar o seguinte, venham benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E quando esses perguntarem, Senhor, quando é que a gente fez tudo isso? Ele falar o seguinte, toda vez que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. E Deus tem pessoas que, mesmo não sendo cristãos, tem um teólogo católico chamado Karl Rahner, ele chamava essas pessoas de cristãos anônimos, porque eles acabavam cumprindo o que o evangelho mandava, mesmo sem conhecer o nome de Jesus, um budista,
Um ateu, por que não dizer, que às vezes não conhece a Cristo ou rejeitou, eu não sei, uma vez que eu falei isso aqui, deu muita polêmica, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não conheço o coração de ninguém. É lógico, claro e evidente que, como cristão, tem que ser coerente com a minha fé. A única maneira que eu tenho de entrar no céu, desculpem os muçulmanos, desculpem os budistas, desculpem os que têm outros segmentos religiosos, na minha compreensão, o único modo que eu tenho de entrar no céu é pela graça de Cristo Jesus. Ponto. Não posso abrir mão disso, senão estaria sendo incoerente. Porém, muitas pessoas não conheceram o Cristo da maneira teológica como eu conheço. Então, às vezes, ele conheceu Cristo através do gesto de amor pelo seu semelhante. Às vezes, até o nome Cristo chegou para ele de uma maneira tão traumatizante que ele tem ojeriza por causa desses maus exemplos que o Cléster falou. É nesse sentido que eu falo. Uhum. E, às vezes, o último segundo de vida de um ateu vai ser aquele segundo que ele vai... Poxa, Deus, eu queria que isso existisse. Sabe? Se eu conhecesse o ladrão da cruz, eu ia falar, esse cara nunca vai entrar no céu. E se eu não tivesse aquela revelação de Lucas 23, 43, eu ia falar, esse cara foi para o inferno de cabeça para baixo. Então ninguém conhece. Por isso que eu falei que eu não estou assustado de chegar no céu e encontrar um muçulmano ali, um budista, um ateu. É Deus que sabe todas as coisas. Cara, Agora eu tenho que preocupar comigo mesmo. E que lado que eu estou nessa guerra? Porque esse é um ponto, Cléster, que eu pego da sua experiência fazendo uma leitura espiritual dela. Estamos em guerra. Uma guerra do bem contra o mal. E os dois lados querem você. As suas atitudes, o seu modo de ser, não é justificação pelas obras, não, mas o seu comportamento perante Deus e o seu semelhante norteiam em qual dos exércitos você está lutando. Então, por isso que eu fiz essa reflexão aqui com base em tudo isso. No grande conflito, eu estou neutro ou eu estou tomando um partido do lado da luz?